E agora preste atenção aqui. Esse também pode ser, inclusive, o seu caso. É que mesmo com o aumento de clientes no ano passado, o mercado de planos de saúde no Brasil está registrando uma alta de reclamações. Quem aí de casa já teve uma dor de cabeça com o plano de saúde, hein? Vamos ao vivo aqui com o repórter Neto Mota, que vai explicar quais são as principais reclamações dos consumidores e o que fazer nesses casos. Neto. Beatriz, a Agência Nacional de Saúde disse que os convênios bateram recordes, tiveram recorde de reclamações. 120% foi o número do aumento, se comparado em relação ao ano de 2019, se a gente comparar lá o cenário passado, junto com os 10 primeiros meses deste ano. Foi por isso que a gente veio aqui conversar com o doutor Juliano Pessoa, que é advogado, entende do assunto, para nos explicar. Doutor, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cidade. Quais são as principais reclamações que vocês têm visto? Vamos fazer assim um top 3. Boa noite, Neto. Boa noite, Beatriz, a quem nos assiste. Veja, primeiro eu queria destacar uma coisa bem interessante, Neto, por trás disso, que é uma educação maior, vamos dizer assim, do consumidor, do beneficiário, no sentido dele questionar as operadoras. Antes a gente via muito pouca reclamação. Então a ANS, que é a agência reguladora desse mercado, muitas vezes ficava sem a informação chegar até ela para que ela cobrasse as operadoras. Hoje a gente vê um hábito, do consumidor muito maior, e a partir do momento que ele se depara com alguma questão que é insatisfatória, ele automaticamente já entra em contato com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, reportando aquele caso concreto dele. E isso funciona muito, muito na prática e faz com que a agência faça contato com aquela operadora e a operadora tem prazo para responder e justificar, se for o caso, a depender do caso concreto, aquela situação que está ali acontecendo. Mas respondendo a sua pergunta de forma mais direta, as negativas elas estão ali no entorno, muitas vezes, de negativas de autorização, na realidade, de procedimentos cirúrgicos, de solicitação de home care, que muitas vezes há inúmeros artifícios que são utilizados pelas operadoras negando esses pedidos. Então, você gira em torno das solicitações que os consumidores fazem e as operadoras ou negam ou muitas vezes demoram exacerbadamente, descumprindo os prazos que existem para responder esse consumidor. E muitas vezes faz com que o consumidor seja obrigado até a buscar o Poder Judiciário para poder sanar o problema, porque muitas vezes as questões, a depender do caso de saúde, não dá para ficar esperando até que a operadora queira responder. Doutor, muito se reclamava sobre a transparência. O plano dizia, os convênios diziam, mas tem ali naquele ponto do contrato, isso aqui. Como é que está esquisito? O senhor acha que melhorou de um tempo para cá? Olha, veja só, o contrato permanece sendo um contrato de adesão. O que seria isso para que as pessoas que nos assistem entendam? O contrato de adesão é um contrato que o consumidor não discute as cláusulas. Ou ele faz adesão àquele contrato na forma que ele está, ou ele não faz adesão, simples assim. Então não há essa possibilidade, essa liberalidade. Somente nos planos empresariais, nos planos coletivos, é que há uma discussão maior, porque são pessoas jurídicas que estão tratando. O consumidor de forma individual, com a sua família, não tem essa possibilidade. Então, infelizmente, ainda há muito esse tipo de situação. Por quê? Quem faz a venda, na maioria das vezes, são as corretoras que propagam em diversos planos de várias operadoras e eles muitas vezes não recebem um treinamento adequado ou não repassam toda a informação a depender da situação ali. Então, muitas vezes o consumidor é surpreendido no curso já da relação com aquela operadora. Mas é importante que, caso isso aconteça, Neto, as pessoas, como nós falamos no início, faça contato com a Agência Nacional da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, reporte esse caso, busque aqui na nossa cidade e no nosso estado os órgãos de proteção e defesa do consumidor para também levar essa situação e ver se há algum tipo de intervenção para poder receber ajuda. A operadora está muito bem assessorada juridicamente e o consumidor lá na ponta ele está sozinho, então é importante que ele busque ajuda rapidamente. Acabamos de entrar em 2024 e algumas novidades devem começar a valer pelo menos até o meio do ano. Qual a recomendação para que o cliente possa ficar bem resguardado e evitar problema? Olha, veja só, inclusive esse ano nós teremos uma novidade interessantíssima. A partir do dia 1º de março, para você ter ideia, passará a vigorar uma nova resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar que trata sobre a questão de portabilidade sem cumprimento de carência, por exemplo. Isso foi uma resolução que foi alterada em agosto do ano passado e houve um prazo aí para poder as operadoras se adequarem, e todo o mercado, mas a partir do 1º de março vai passar a valer. O que é que isso traz de novidade e benefício para os consumidores, por exemplo? A partir de março, o consumidor poderá, inclusive, para você ter ideia, mudar de operadora
caso haja uma alteração na rede hospitalar, por exemplo, daquele plano. Porque muitas vezes o que leva um consumidor a contratar determinado plano é porque ele reside, de repente, numa região onde tem um hospital que ele confia no trabalho, então aquele hospital é credenciado àquele plano. E aí, muitas vezes, o que é que acontecia na prática e ainda acontece? 6 meses, 1 ano após ele estar ali contratado com aquele plano, ele recebe a informação só quando vai utilizar o serviço de que aquele hospital já não é mais credenciado daquela operadora. O que é que vai mudar a partir de março? Primeiro, que as operadoras terão obrigação de comunicar individualmente os consumidores. Tá? Se for um plano empresarial, a comunicação àquela pessoa jurídica valerá como todo o grupo. Mas se for individual ou familiar, terá que se mandar correspondência direto para o consumidor para que ele tenha ciência daquela alteração que vai ser feita. Além disso, caso o consumidor, como nós falamos, fique insatisfeito com essa mudança, ou seja, o que motivou a contratação foi justamente aquele hospital, e o hospital deixou de fazer parte da rede, ele poderá alterar, fazer uma portabilidade sem cumprir os prazos de carência. Então, são novidades que virão aí no decorrer deste ano. Doutor Juliano, muito obrigado pelas informações. Beatriz, vale a pena reforçar, né? Vamos lá, vamos ler, acabamos de entrar no novo ano, vamos saber o que é que vai mudar, até para que a gente possa cobrar, caso tiver que fazer essa cobrança, né? A gente cobrar o que está lá, de fato, nesse contrato de adesão que o doutor acabou de falar. Volto para você.